Então, muito bom dia a todos. Começo, obviamente, por dar os bons dias à Associação Protetora dos Diabetes de Portugal, agradecer a sua visita, dar as boas-vindas, obviamente, aos seus representantes, ao Dr. José Boavida, à doutora Maria Sequeira e ao Dr. Luís Correia, e dar apenas aqui uma pequena explicação de como é que nós vamos aqui proceder a esta audição. Eu darei a palavra à Associação de Diabetes, não sei se falarão os três, falará apenas um, ok, durante 10 minutos iniciais. Depois darei a palavra a cada grupo parlamentar aqui presente, só está aqui presente o grupo parlamentar do PS e o grupo parlamentar do PST, no entanto estão também presentes as assessoras do grupo parlamentar do PCP e do Bloco de Esquerda, que depois também irão transmitir aos respectivos deputados também aquilo que se passará aqui nesta audição. Todo modo, a audição também será gravada, portanto, eles depois também terão oportunidade de a visualizar. E darei, então, aos grupos parlamentares aqui presentes, durante 5 minutos, a palavra, e depois, no final, volto a devolver-vos a palavra durante 10 minutos finais, para poderem responder a alguma questão que os senhores deputados queiram colocar, ou para também acrescentar alguma coisa que tenha ficado pendente da vossa intervenção inicial. Assim sendo, dou-vos então a palavra, está ali o cronómetro também ao fundo, para poderem ter uma ideia do tempo, e dou-vos então a palavra para os vossos 10 minutos iniciais. Muito obrigada. Muito obrigado pelas suas palavras. Queria cumprimentar os seus deputados, as suas assessoras, e dizer que este pedido de audiência tinha sido feito antes da discussão do orçamento, para podermos, enfim, explicar um pouco as nossas preocupações em relação ao orçamento. Tal não tendo sido possível, achamos que, de qualquer forma, dada a importância política daquilo que queremos relatar, que fazia todo o sentido manter-se esse pedido e, portanto, aqui estamos, independentemente da situação atual da Assembleia e do orçamento já ter passado. A grande questão que nos traz aqui é a visão que hoje tem da saúde, é uma visão que não responde aos verdadeiros problemas da saúde. E os determinantes sociais, a sua influência e os contextos de vida das pessoas são cada vez mais relevantes nas preocupações universais da sustentabilidade e segurança das populações. O conceito de saúde em todas as políticas que todos os políticos falam enfatiza que a qualidade de vida e o bem-estar são amplamente influenciados por múltiplos fatores que vão muito para além da área restrita da saúde. Nesse sentido, a Associação Protetora dos Diabéticos de Portugal, que é a associação mais antiga de pessoas com diabetes do mundo, tem apelado a uma união de esforços para que o planeamento e implementação de estratégias com vista à prevenção, quer do aparecimento da doença, quer das suas consequências, considerem sempre a dimensão social da doença e de tantas outras doenças crónicas. Pela importância que a APDP dá à abordagem social das pessoas com diabetes, já há largos anos que procuramos retomar a intervenção social interrompida a quando da separação do Ministério da Saúde do Ministério dos Assuntos Sociais. Sem o conseguir, nomeadamente pela não disponibilidade do Ministério da Segurança Social para a abertura de projetos, de concursos para projetos atípicos que pudessem incluir muitas das atividades sociais no âmbito da saúde. As pessoas inserem-se em múltiplos e diversificados contextos que influenciam a sua saúde. Está hoje provado que a diabetes é mais prevalente nas pessoas com menor peso económico, com menor escolaridade, com maior stress, trabalhando por turnos. Todos estes contextos não são tidos em causa na saúde, são tidos em causa no contexto social, no contexto do trabalho e no contexto deste Ministério. Reconhecendo a relevância das determinantes sociais da saúde para o sucesso da construção e da execução de um plano terapêutico, a Associação tem investido na integração de especialidades e departamentos não clínicos e no desenvolvimento de estudos e projetos nesta área. A APDP desenvolve parcerias com organizações nacionais e internacionais na reflexão e defesa das alterações das políticas públicas, na realização de estudos e ensaios que possibilitem o aprofundamento teórico sobre a temática da influência social na diabetes e da diabetes na área social e, simultaneamente, uma melhoria constante da prática profissional
no desenvolvimento ainda da investigação clínica social para compreender a realidade do mundo das pessoas aqui acompanhadas na associação e delinear a intervenção futura. E ainda no desenho, execução e participação em projetos comunitários. Para além das consultas na área da saúde, a APDP dispõe de um conjunto de respostas para as populações com maior vulnerabilidade, nomeadamente serviços domiciliários na área do pé diabético e da prevenção das amputações, na área da baixa visão, nos grupos de interajuda, na teleassistência, na formação das equipas escolares, técnicos de ação social, pessoas com diabetes e seus familiares, na criação de uma farmácia social, na integração em grupos e redes de trabalhos na área social, Rede Social de Lisboa, o Movimento Cuidar dos Cuidadores Informais, Plataforma Ser Maior, projetos de cariz comunitário por forma a abordar o desafio da diabetes numa abordagem completa e integrada junto à comunidade, em conjunto com as organizações locais. Tendo isto em conta, temos procurado sempre uma resposta junto do Ministério do Trabalho e da Solidariedade Social, nomeadamente junto da Secretaria da Inclusão, junto do Instituto da Segurança Social, e a resposta tem sido nula. Não que não considerem estes temas importantes, mas por inoperância, por não responderem às sucessivas propostas de intervenção da nossa área, não responderam aos e-mails, não atenderem os telefones e, portanto, era necessário que a Assembleia da República percebesse a importância de voltar a colocar problemas e a dimensão do impacto social na saúde. A saúde desfavorece e decorreu ontem, ainda está a decorrer hoje, uma reunião da OCDE sobre os apoios, portanto, às pessoas mais desfavorecidas. O impacto da saúde é enorme das pessoas mais desfavorecidas e das pessoas que menos apoio social têm. Não compreender isto, e nomeadamente a saúde tem muita dificuldade em ir para além do encaminhamento para o setor social, em vez de ser o enquadramento do setor social da saúde, que é absolutamente necessário para podermos ter uns cidadãos com mais saúde, mais integrados socialmente, mais protegidos e com maior qualidade de vida. E, portanto, a associação, desde o seu início, ela foi criada para dar insulina aos pobres e rapidamente percebeu que, mais do que dar insulina, precisava de dar educação. Não se pode dar insulina sem ensinar as pessoas a usarem insulina. A diabetes é a doença que provavelmente mais exige das pessoas. É uma doença que exige cuidados 24 horas sobre 24 horas. A variabilidade dos valores da glicémia é permanente. Tem que se educar as pessoas, e aqui inclui-se a família, a comunidade escolar, as pessoas, os cuidadores, e toda essa comunidade precisa de ser ajudada. Nós vamos às escolas permanentemente e todo este trabalho que a Associação faz, telefones gratuitos, idas às escolas, idas às comunidades, nada disto está a ser reconhecido pelo Ministério da Segurança Social, do Trabalho, da Segurança Social e Inclusão, e não temos qualquer tipo de apoio para esta função. Portanto, as IPSS da Saúde, com a separação do Ministério da Saúde e do Ministério dos Assuntos Sociais, ficaram absolutamente desprotegidas, de tal forma que hoje ninguém sabe de quem é a tutela destas instituições. Teoricamente, é uma tutela do Ministério da Saúde, que recusa-se a receber sequer as contas anuais destas instituições, que mandam para o Ministério do Trabalho e da Segurança Social, que, por seu lado, diz que não é com eles e, portanto, não dá o aval às contas que, religiosamente, todos os anos mandamos na mesma para o Ministério, para terem em conta todo o trabalho que desenvolvemos. Era este alerta, sabendo que hoje o que poderia propor e pedir era que pudessem, no fundo, perguntar ao Ministério o que é que responde às múltiplas solicitações que a Associação tem feito e desejar que este tema seja introduzido na campanha eleitoral, seja introduzido nas perspectivas da futura Assembleia e que os futuros senhores deputados, futuros senhores assessores tenham em conta
que esta separação da saúde e do social não faz qualquer sentido numa sociedade que se queira coesa, que se queira solidária e que se queira inclusiva. Muito obrigado. Muito obrigada pelas suas palavras e pela sua intervenção. Passo então, desde já, a palavra à Sra. Deputada Ana Isabel Santos, do Partido Socialista. Muito obrigada, Sra. Presidente. Antes de mais, quero agradecer aqui a presença da Associação Protetora dos Diabéticos em Portugal, aqui a presença do Dr. José Boavida, da doutora Maria João Sequeira e do Dr. Luís Correia, com um assunto que infelizmente envolve muitos portugueses. E segundo os últimos dados, Portugal no último ano de 2022 foram registados quase 80 mil casos de diabetes, e com diabetes tipo 1 calcula-se que perto de 30 mil. As informações que nos trazem sempre aqui a estas audiências são muito importantes, porque através da informação que aqui recolhemos, cada deputado tem a sua iniciativa e pode fazer realmente essa questão que nos colocou agora, que é, fizeram já múltiplas diligências junto do Ministério, não obtiveram qualquer resposta, nós também podemos fazer, e também, e da nossa parte do Partido Socialista, vamos realmente questionar, porque realmente é um assunto importante e que realmente requer aqui também acompanhamento. Eu também sou deputada da Comissão da Saúde e tenho-vos acompanhado nos eventos que têm promovido até no dia 17 de novembro, que são uma associação muito dinâmica, que abordaram aqui o drama da diabetes e porque é que precisamos de uma resolução nacional, e também temos aqui o recém-programa para o tratamento das bombas de insulina da última geração, para 15 mil pessoas com diabetes tipo 1, com indicação para esse sistema, e que devem começar a receber os aparelhos ainda até 2026, penso que estará para a previsão. Gostava de vos colocar aqui algumas questões. Relativamente às condições laborais que os nossos diabéticos têm, de alguma forma esta doença prejudica ou interfere no dia-a-dia do diabético, sobretudo em meio profissional. Recentemente vi um estudo no Reino Unido em que 1 em cada 6 pessoas já foi discriminada no local de trabalho pelo empregador. Eu gostava que, se conseguirem, que me dessem uma visão como é que é em Portugal. Depois, também gostava de vos colocar outra questão, que é, com a descentralização das competências para as autarquias, já realizaram alguma ação junto das autarquias sobre a área da diabetes, e como é que as autarquias também de alguma forma podem aqui ter alguma intervenção, quer na prevenção e quer, quando a doença já está instalada, na melhoria das condições das suas populações. Muito obrigada. Muito obrigada, Sra. Deputada. Passo a palavra ao Sr. Deputado do PSD, Nuno Carvalho. Muito obrigado, Sra. Deputada Coordenadora. Cumprimentá-la a si, cumprimentar a Associação Protetora dos Diabéticos de Portugal, atualmente também os senhores e senhores deputados aqui presentes. A matéria que nos trazem aqui é relevante e gostaríamos de abordá-la nas suas diferentes dimensões. A primeira dimensão que aqui foi mencionada, que é precisamente este casamento obrigatório que deve existir entre a parte social e a parte da saúde. Nesse aspecto, aqui uma diferenciação, que é aquela que é relativa à rede mais tradicional de apoio das IPSS, que se centra mais no apoio à terceira idade, e onde, de resto, bem sabemos que a taxa de cobertura a nível nacional para aquilo que são as necessidades ronda cerca de 12%. E, portanto, sabemos que ela própria é muito tenue e está muito aquém, não só da realidade atual, como também está muito aquém daquilo que é a realidade futura, porque o nosso inverno demográfico leva a que, de facto, as necessidades e sobrecarga aumentem. Nesse sentido, a primeira questão era sobre o tipo de respostas que podem ser colocadas, porque o PSD tem tido essa preocupação e, de resto, até colocou várias iniciativas no Parlamento para precisamente evitar que as respostas sejam dadas, em primeiro lugar,
por via já de uma institucionalização e, portanto, evitá-lo ao máximo, ou seja, um tipo de medidas preventivas, quer através, por exemplo, e aqui ainda estamos a falar só na terceira idade, como sabem, diabetes é uma doença que tem uma evolução ao longo do tempo e, portanto, naturalmente, estamos a falar aqui da terceira idade, é relevante desse ponto de vista em função do nível de cuidados. E, portanto, em primeiro lugar, o tipo de medidas preventivas, quer através do envelhecimento ativo que possam ser incorporadas, quer através dos cuidados de saúde que possam ser prestados em casa, no domicílio, para que precisamente possamos ter essa noção, porque de facto, quer se queira, quer não, não há um caminho que permita que, evidentemente, sejam criadas infraestruturas físicas que levem a que o atual sistema, da forma como está, consiga alguma vez suportar face àquilo que é a nossa evolução do ponto de vista demográfico. Segunda questão, que está relacionado não apenas com as pessoas que estão na terceira idade. E aí, desse ponto de vista, era tentarmos perceber qual a utilização da rede que existe ou que pode ou não existir do ponto de vista das IPSS para prestar esse mesmo apoio. Porque é uma das questões que está aqui colocada, que considera nevrálgica e que, de facto, faz sentido aproveitar esta rede na medida em que ela possa ser aproveitada e que a própria Associação também já atualmente faz esse trabalho, para que possa ser prestados os cuidados que naturalmente são necessários para os diabéticos. Por último, ainda relativamente a esta questão da componente social com a componente da saúde. No que diz respeito àquilo que são os cuidados que são prestados, consideram que é necessário daqueles que neste momento estão institucionalizados, ou seja, em que existem, de facto, a necessidade de haver esta institucionalização, e voltando aqui à questão da terceira idade, consideram que existe a necessidade de haver uma vertente de apoio dentro daquilo que é o Serviço Nacional de Saúde, ou deve haver uma especialização para os diabetes, porque são duas componentes bastante diferentes. Portanto, nós bem sabemos que atualmente, num lar, por exemplo, a preocupação ao componente de saúde, em muitos casos, é maior ou menor e é quase que, face àquilo que é a lei, os requisitos são poucos e parcos face às necessidades e às exigências que existem. E, portanto, nós no PSD consideramos que deve haver um nível de saúde de componente maior, e outra coisa é que, dentro do nível de saúde que existe e que deve aumentar e que é prestada em cada um dos lares, se deve ou não existir, de facto, aqui uma componente de especialização face aos diabetes. Como bem sabem, aí já estamos a falar de um tipo de diferenciação bastante diferente. E de resto, estas questões que queríamos colocar, como referi no início, estão de acordo com aquilo que consideramos que seja um anseio do país, do ponto de vista daquilo que é a mudança e o paradigma na forma como a área social se relaciona com os cidadãos e como presta esses cuidados. E, portanto, é evidente que não é o facto de existirem dois ministérios separados que deve levar a que esses cuidados não possam ser consolidados e combinados num serviço único, como se vê de resto pela rede de cuidados continuados. Funciona com o trabalho de dois ministérios e não é por causa disso que a sua componente não funciona e não é por causa disso, inclusive, que não se encontrou metodologias de financiamento e trabalho comum até com as próprias IPSS. E o que o PSD considera é que o exemplo que se encontra, por exemplo, na rede de cuidados continuados é um tipo de modelo de funcionamento que, independentemente daquilo que sejam as opções políticas de existirem dois ministérios separados ou tudo no mesmo ministério, que possa ser reproduzido do ponto de vista dos cuidados a serem prestados aos cidadãos. E de resto, até sublinhando uma matéria, para terminar, Sra. Deputada Coordenadora, uma matéria que muitas vezes é associada e é falada no respeito ao financiamento, em que na rede de cuidados continuados o financiamento entre ministérios é uma relação mais simples, é uma relação que não se coloca com a pressão que existe em várias outras áreas. E, portanto, nesse mesmo ponto de vista, agradecemos aqui as preocupações que nos trouxeram e que vão de encontro àquilo que também são as nossas prioridades. Muito obrigada, Sr. Deputado. Devolvo então a palavra, penso, será o Dr. José Boavida. Sim, estejam à vontade para dividirem os 10 minutos como entenderem. Muito obrigada. Muito obrigado pelas palavras e claramente há algumas questões aqui que a Sra. Deputada colocou, que nomeadamente tem sido preocupação, ainda hoje o Jornal de Notícias vem, por exemplo, sobre a questão da lei do esquecimento,
que é obviamente uma das guerras que temos e que temos levado a cabo, a necessidade imperiosa da sua regulamentação e daquilo que é uma situação absolutamente inqualificável de abuso de poder da parte dos bancos em relação a pessoas individuais que a lei tenta proteger e que não protege do ponto de vista da obrigatoriedade de um seguro, apesar das pessoas terem uma hipoteca da casa, poderem ter fiador, poderem ter outras formas de pagar, obrigam-nos a um seguros com 300% a 400% de penalização. E as pessoas têm receio de dizer e de esconder a sua doença, coisa que poderiam fazê-lo, porque ninguém os obriga a denunciar-se perante os bancos, mas é uma pressão muito grande e, portanto, penso que a próxima Assembleia da República terá que regulamentar essa questão. A questão do trabalho é normalmente uma questão que as pessoas com diabetes se escondem. E não querem, porque são discriminados, e, portanto, não querem assumir a sua condição de doença para não serem discriminados e, de alguma forma, serem prejudicados no seu trabalho. Não porque existam grandes condições que os limitem a fazer qualquer profissão, enfim, desde primeiros ministros a ministros de todo o tipo, a deputados de todo o tipo, tem havido com diabetes e nada disso, nunca a diabetes os impediu de exercerem os seus trabalhos e as suas funções. Lembram-se seguramente da primeira-ministra inglesa que passeava o seu símbolo da diabetes por todas as cerimónias com os seus decotes e, portanto, sem vergonha nenhuma de assumir a sua diabetes, mas tenho bem o exemplo aqui na Assembleia, quando vimos fazer rastreios, de vermos muitos deputados a fugirem porque não aceitam muito bem, não querem que se saibam que têm diabetes. Portanto, a questão da discriminação existe, a questão do estigma existe e não é por acaso que não há muitos políticos que assumam a sua diabetes, embora eles sejam muitos e, obviamente, não utilizaremos aquilo que as associações da SIDA utilizaram, que é pressionar as pessoas com a própria doença para darem a cara pela doença e a defenderem. Não faz parte das nossas normas, faz parte para dizer que é uma doença social, é uma doença provocada e principalmente por esta sociedade, pela forma como ela se desenvolveu, pela urbanização, pelo tipo de alimentos que temos, pelo sedentarismo, pela nossa origem genética de resistência à fome, é tudo isso que cria a diabetes e, portanto, não é um problema que de alguma forma possa ser utilizado para estigmatizar ou para discriminar. Sobre a sua deputada, sobre a descentralização das autarquias. É algo que nós iniciámos ainda antes do Governo, quando com o Dr. Gardete, em 2014, iniciámos um projeto com a Gulbenkian, que era inicialmente chamado Portugal Sem Diabetes, que era para que todas as autarquias tivessem um gestor da prevenção da diabetes. Nesse sentido, fizemos a formação a 700 profissionais de saúde das autarquias e dos centros de saúde, para localmente começarem a dirigir um grande programa de prevenção da diabetes a nível nacional, que a Inglaterra está agora a apresentar os primeiros resultados de um programa deste tipo que nós teríamos iniciado antes, só que esse programa desapareceu porque, entretanto, a Gulbenkian deixou de apoiar a área da saúde e o Ministério da Saúde não quis pegar nesse projeto e desenvolvê-lo, apesar de todo o trabalho já desenvolvido. Portanto, desenvolvemos na área da prevenção, este foi o primeiro exemplo, é evidente que o continuamos a fazer com as autarquias, não de uma forma sistematizada e nacional, mas de uma forma, por exemplo, este ano, no Dia Mundial da Diabetes, 80 autarquias responderam ao desafio de diagnosticar as pessoas que têm diabetes e não sabem que a têm, através de um questionário de risco que era enviado para as autarquias e de um cartaz que elas próprias publicaram nos seus locais. Portanto, isso foi uma campanha muito bem sucedida. Já no caso das pessoas com diabetes, o trabalho que temos feito com as autarquias, que tem sido quem mais nos tem financiado ao nível deste trabalho local, porque não sei se sabem, mas a Associação não tem nenhum subsídio do Estado, o único subsídio tinha sido dado pela doutora Maria de Belém, foi retirado pelo doutor Campos,
Correia de Campos, portanto foi dentro do Partido Socialista que deram e retiraram, e por um argumento de que as IPSS não pagariam IRC, portanto seriam beneficiadas, quando as IPSS pagam IVA e são muitas vezes mais prejudicadas do que se pagassem IRC. Já pedimos várias vezes para podermos pagar IRC de uma forma a podermos deduzir o IVA, e isso discutimos na Comissão de Orçamento, nomeadamente deste orçamento, sem resultado, e temos vindo todos os anos na discussão do orçamento a discutir isso. Mas, portanto, em relação às pessoas com diabetes, aquilo que desenvolvemos são chamadas casas da diabetes, que são espaços de comunicação e de educação das pessoas com diabetes em grupo, promovendo tudo o que sejam as políticas de prevenção das complicações, de melhores autocuidados, de compreensão dos mecanismos da doença, e, portanto, essas casas da diabetes têm-se vindo a desenvolver, quer com juntas de freguesia, quer com câmaras municipais. Há 15 dias assinámos com a Covilhã, antes disso tínhamos feito em Proença Nova, estamos a fazer em Cascais, estamos a fazer em Santiago do Cacém, e, portanto, vamos sem uma ordenação muito lógica, mas muito mais dependente da boa vontade que encontramos em algumas autarquias. Penso que respondi às suas questões. Em relação ao Sr. Deputado Nuno Carvalho, as IPSS são chamadas normalmente para quando há falta de dinheiro, porque são as instituições consideradas dos pobres. A APDP começou por se chamar a Associação Protetora dos Diabéticos Pobres e até 1973 manteve esse nome. Só nessa altura passou a Portugal, o P manteve-se o mesmo, mas passou a Portugal para poder passar a receber pessoas que não tinham atestados de indigência ou de pobreza das juntas de freguesia e que também queriam ter acesso à associação. Isso foi feito na altura da abertura marcelista, pelo Ministro de então da Saúde, o Dr. Baltazar Rebelo de Sousa, pai do atual Presidente da República, e, portanto, reconhecendo o papel que a associação tinha, que não poderia ser dedicado só aos pobres. Portanto, as IPSS não podem ser olhadas como uma instituição de proteção dos pobres, porque elas protegem todas as pessoas e, para isso, precisam ter os apoios necessários para o poder fazer. Nomeadamente em relação ao envelhecimento, são muitas das IPSS que promovem, juntamente com as autarquias, novamente, quer de rastreios, quer passeios, quer atividades de promoção da atividade física, e as IPSS estão muitas vezes nessas ações, e nós próprios estamos, e não há, portanto, temos todo o gosto em estar nisto. Precisamos é de um reconhecimento que não seja ir chamar as IPSS quando não há dinheiro, como se as IPSS vivessem do maná, e chamar as IPSS como parceiros de direito e com direitos a serem ressarcidas daquilo que é o seu trabalho. Não há qualquer subsídio para a atividade das IPSS da saúde. Foi discutido com o Dr. Adalberto Campos Fernandes, para falar dos últimos tempos, foi discutido com a Dra. Marta Temido, a importância das associações de doentes em geral e da necessidade de terem apoios fixos, até para não serem acusadas de estarem dependentes da indústria farmacêutica, que é uma forma fácil de varrer para baixo do tapete um problema real, que é o problema do trabalho das IPSS, e, portanto, que gostávamos que fosse de alguma forma determinado. Não basta boas vontades, como sabe, nos próprios cuidados, portanto, da terceira idade e na atual colaboração, as IPSS estão sempre a queixar-se que o pagamento que lhe fazem não chega para o serviço que fazem e, portanto, têm que encontrar sempre outras fontes de financiamento para se poderem manter nessa mesma área. Os lares é claramente uma das áreas que mais nos preocupam. Quer trabalhando com a CNIS, quer trabalhando com o DIPS, nós vamos aos centros de dia, vamos aos lares, educar e preparar os auxiliares para fazerem muitas das tarefas que normalmente deveriam ser feitas por um técnico de saúde que não existe. O papel dos enfermeiros, normalmente, nessas instituições, é dar a medicação e às 4 da tarde saem. Quem lá fica são os cuidadores,
São esses cuidadores que têm que reconhecer o que é uma hipoglicemia, têm que saber o que é dar uma insulina, têm que saber o que é cortar unhas, têm que saber o que é identificar uma situação de pé que pode ser extremamente gravosa, e essa educação nós temos-la feita sistematicamente, sempre que temos oportunidade ou somos convidados para isso. Fizemos-lo através de um programa da Direção-Geral de Saúde nos concelhos de Sintra, de Louros e de Odivelas. Estamos a fazer neste momento no Algarve e no Alentejo, junto destas instituições, e pensamos que é um trabalho que deveria ser extremamente apoiado. Estes trabalhos têm sido apoiados pela Direção-Geral de Saúde, a quem não deveria ser a instituição a quem isto caberia, porque isto dá-lhe um caráter errático. Tem subsídio para um ano, faz este trabalho durante um ano e depois este trabalho acaba e, nomeadamente com Sintra, este trabalho nunca mais voltou a ser desenvolvido. Mas, portanto, esta vertente de apoio aos lares é uma vertente que temos trabalhado com enorme afinco, recorrendo àquilo que são as instituições que nos podem apoiar a desenvolvê-lo. Penso que já ultrapassei o meu tempo, mas penso que isto era importante reforçar, que fazemos isso com imenso gosto, trabalhando quer com as IPSS, quer com as Misericórdias e a nível de todo o país. Não sei se o Dr. Gardé se ainda permite. Tenho tempo. Basicamente, reforçar um bocadinho aquilo que o Dr. Boavide disse, praticamente ele percorreu todo o caminho. A associação, como eu disse, foi fundada em 1926, portanto vai haver 100 anos, agora dentro de 2 anos, e foi fundada para dar insulina aos pobres. O que acontece é que os pobres, as pessoas que iam à associação tinham que trazer um atestado da Junta de Freguesia a comprovar que eram pobres. E as pessoas que ajudavam a associação em termos de financiamento, que no fundo era a maior parte comerciantes da Baixa de Lisboa, estavam impedidos de usar os seus benefícios. Portanto, vejam bem o caráter social com que a associação nasceu. Imediatamente a seguir à entrega da insulina, entrou-se em casa das pessoas, porque a diabetes tem a ver com a vida das pessoas, com a comida, com a alimentação, com o estado social das pessoas. Isso percorreu uma grande parte da história da associação, que se vê agora amputada porque não tem apoios para passar além do seu edifício. Apesar disso, com muito esforço, ainda vai atuar fora de casa. Nós temos um enfermeiro que, com uma mota, vai dar assistência aos pés dos diabéticos que estão em risco. Mas é um caminho muito limitado. Portanto, é um enfermeiro que, à nossa conta, entra dentro de casa das pessoas. Ora, isto devia ser papel da associação com apoio das estruturas sociais do Ministério. Eu lembro também um outro caráter para ver a importância da associação em termos sociais. Durante a Segunda Guerra Mundial houve falta de insulina. Foi a associação que, através de um laboratório que era fornecedor de insulina, que era o Laboratório Novo, fez a distribuição pelo país todo. Não foi mais ninguém senão a associação. E, portanto, vê-se altamente amputada de uma parte da sua ação, até porque a diabetes hoje é fundamentalmente pessoas idosas. A grande maior parte são pessoas com mais de 65, 70, 90 anos ou 80 anos, e, portanto, são pessoas que estão acamadas. Algumas são pessoas com muita dificuldade de mobilização e, portanto, para chegarem à associação ou aos hospitais, estão em alta dificuldade. E nós, com muito esforço, em alguns casos, quando podemos, numa área restrita de Lisboa, até fazemos com a mota. Mas isto devia ser integrado numa política associada de curativo assistencial. Portanto, é praticamente a mensagem que nós gostávamos que tivesse algum eco aqui dentro. Isso, em relação a este projeto de apoio ao tratamento dos pés diabéticos nas casas das pessoas em Lisboa, a Câmara Municipal de Lisboa este ano retirou-nos o subsídio que tinha-nos dado para isso, sem qualquer argumentação. Bom, muito obrigada. Penso que acho que todos nós também tínhamos aqui alguma ideia também das dificuldades porque passavam. Ficámos seguramente também mais informados. Queria-vos agradecer mais uma vez por terem vindo, dar também os parabéns à Associação por este quase centenário e desejar ainda muito mais anos ao serviço também da população.
com a juventude, sim senhora, mas também com a experiência daquilo e do saber daquilo que são as pessoas mais velhas, e esperemos que continuem exatamente a servir tão bem a população nos próximos 100 anos como têm servido seguramente nestes 100 anos anteriores. Muito obrigada mais uma vez, um bom dia de trabalho, e mais uma vez agradecer-vos a todos e agradecer também aos senhores deputados e desejar também um bom dia para vocês e para os senhores deputados. Muito obrigada.